Nesse vídeo eu vou falar de um filme que, embora tenha sido lançado no ano de 2013, ele tem uma temática extremamente atual e também preocupante. Eu estou falando do filme norte-americano Her. Um filme que nos leva a pensar sobre os perigos do ambiente virtual, tanto para as nossas relações humanas, bem como para a nossa saúde mental. Quer saber mais sobre o filme, sobre a mensagem, a lição que ele traz para a nossa vida? Então vem comigo nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Mensagens do Cinema. Eu sou Emerson Ramalho e, conforme eu disse agora há pouco, hoje o filme que a gente vai falar aqui no canal é Her. E esse filme, ele foi dirigido por Spike Jonze, ele foi lançado no ano de 2013 e ele tem como protagonistas Joaquin Phoenix e também Amy Adams. É um filme muito assim impactante, um filme que nos leva a refletir muito, como eu disse anteriormente, sobre as questões do nosso mergulho no mundo virtual, nas redes sociais e principalmente também as atuais inteligências artificiais. No filme, o personagem Theodore, que é interpretado por Joaquin Phoenix, é um escritor de cartas muito solitário, que ao comprar um novo sistema operacional para o seu computador, acaba se apaixonando pela voz e pensamentos deste programa, que se autodenomina Samantha. Assim, tem início entre eles uma relação amorosa que aos poucos se mostra profunda, mas também muito problemática. E é um filme extremamente interessante. Inclusive eu tomei até um susto quando eu assisti, porque é um filme, como eu disse, foi lançado no ano de 2013 e que eu não tinha assistido ainda. Até que alguém me recomendasse, disseram assim, vai lá, assista que você vai gostar, é um filme interessante. Quando eu li a sinopse dele também, eu confesso que ele não me capturou muito, mas à medida que você vai assistindo o filme, você percebe o quão interessante e inclusive atual ele é, tanto que me motivou a trazer esse filme aqui para o canal. E esse filme, que é uma espécie de ficção científica e também um drama romântico, ele é carregado de curiosidades. Só para você ter uma ideia, a voz do sistema operacional pelo qual o Theodore se apaixona é a voz da atriz Scarlett Johansson. Outra coisa também, esse filme é esteticamente belíssimo, ele foi muito bem construído. Cada plano, assim, cada sequência foi muito bem pensada, a questão das cores também nesse filme cria um ambiente muito forte, um ambiente muito intimista. A gente passa a fazer parte da vida daquelas personagens ali, gerando até alguma identificação por conta da invasão tecnológica que a gente observa hoje na nossa vida. Então é um filme muito interessante, é um filme belo também. Além disso, esse filme que explora aí a questão das relações humanas e principalmente da solidão, ele tem também boas atuações. Joaquin Phoenix, a Amy Adams, eles sinceramente fazem um ótimo trabalho no filme. É um filme que merece muito a nossa atenção. Mas enfim, o que é que de fato a gente pode aprender com esse filme, trazer e aplicar nas nossas vidas? Mas antes eu gostaria de agradecer do fundo do coração pela nossa conquista aqui no canal. Recentemente nós chegamos a 3.000 inscritos. Então assim, são 3.000 vidas, 3.000 histórias, 3.000 pessoas que gostam de pensar muito, ver bons filmes, boas séries também. Muito obrigado. E logo no início do filme, a gente já percebe que o personagem Theodore, ele era uma pessoa muito sozinha. Aliás, quando a gente olha para esse longa, a gente percebe que, assim, todas as pessoas ali dentro do filme, de certo modo, demonstram essa solidão. É claro que todos eles, inclusive o Theodore, eles eram cercados de pessoas. Eles estavam numa cidade assim, enorme, uma cidade grande, aparentemente ali uma Los Angeles futurista, mas uma cidade enorme. E veja bem, e mesmo assim se sentiam sozinhos. Porque na verdade, quando a gente olha para essa questão da solidão e de se sentir sozinho, a gente percebe mesmo que não basta estar cercado de pessoas para a gente se sentir bem, porque na verdade o que faz a gente deixar de se sentir sozinho é a conexão que a gente tem com essas pessoas. Então assim, tanto o Theodore, bem como outras personagens dentro do filme, se mostravam muito sozinhos. A gente compreende depois, à medida que a gente vai vendo o filme, a gente compreende que ele passou por uma separação, ele teve uma perda ali
e teve um processo muito difícil de recuperação dessa separação. É tanto que ele estava ali envolvido naquela questão do divórcio e ele estava com um pouco de dúvida. Me parece que em alguns momentos ele pensava se aquilo era o correto, se ele continuaria sendo feliz. Tanto que as memórias dele sempre remetiam aos bons momentos desse relacionamento que ele teve. E de algum modo ele acaba se privando da vida social. Ele evita contato em festas e com amigos, essas coisas assim. Ele acaba mergulhando mesmo num mundo virtual, tanto que ele assim utilizava ali uma espécie de jogo até para se distrair, para se esquecer até dos problemas pelos quais ele estava passando. E é nesse momento que ele acaba comprando, entrando em contato ali com aquele sistema operacional que vai se autodenominar Samantha. Isso mesmo, o sistema operacional do computador dele vai se dar um próprio nome a partir do momento em que ele pede uma voz feminina para esse sistema. A gente pode pensar esse sistema aí como uma inteligência artificial. Hoje a gente até usa muito esse termo. A gente pode pensar esse sistema operacional como essa inteligência e ele vai, a partir desse momento, interagir com essa inteligência artificial como se ela fosse uma outra pessoa. É óbvio que em vários momentos assim, ele põe em questionamento isso. Em vários momentos ele fica em dúvida. É tanto que isso é uma parte muito interessante de observar no filme, que ele não chega a perder totalmente o contato dele com a realidade. Ele tenta sim fugir daquela realidade que se mostrava dura para ele, mas em nenhum momento ele fugiu completamente. Aliás, sobre essa questão de fuga da realidade, a gente já falou de vários filmes aqui no canal. E eu vou até destacar um deles, que fez, inclusive, gerou muita polêmica aqui no canal, que é o filme Em Algum Lugar do Passado. E eu vou deixar até um link dele na descrição do vídeo aqui para vocês assistirem depois. Assim, o Theodore acaba se apaixonando pela Samantha, pela inteligência artificial do computador dele. E eles passam a viver uma verdadeira relação mesmo, tanto que eles têm, assim, até uma experiência sexual. Mas enfim, quando ele encontra a ex-mulher dele para poder assinar o divórcio, a gente observa que ela tenta trazê-lo de volta para o mundo, questionando mesmo aquela atitude dele, que acaba plantando nele ali uma semente mesmo de dúvida. Mas de um modo geral, ele mergulha nessa relação com a Samantha. Quando a gente olha para o filme, como eu já disse anteriormente, não só o Theodore era uma pessoa que se sentia sozinha. A gente vê que esse filme fala das dificuldades dos relacionamentos afetivos, a gente vê que esse filme fala também, principalmente, da questão do se sentir sozinho. Veja bem, a Amy, que era uma amiga dele, também ao terminar um relacionamento, ela acaba curiosamente também se envolvendo com uma inteligência artificial. Então, a gente observa que aquilo funciona mais também como um refúgio, uma forma assim de se livrar dos conflitos que um relacionamento com outra pessoa inevitavelmente traz para a nossa vida. Quando a gente olha, por exemplo, para o relacionamento deles com as inteligências artificiais, a gente observa que essas inteligências, assim, na maior parte do tempo, elas são agradáveis. Só a partir de um determinado momento que começam a surgir conflitos, porque essa inteligência artificial, ela se mostra também muito autônoma, muito intuitiva. Aí, inclusive, a partir desse momento, essa relação passa a se parecer, a ser semelhante com uma relação que a gente tem com uma outra pessoa de fato, com um outro ser humano de fato. E aí, a partir desse momento, surgem diversos conflitos, tanto que leva, curiosamente, aí uma coisa muito interessante, é uma separação dessa inteligência artificial, por exemplo, do Theodore, inclusive de todas as outras pessoas também. Aí a gente já começa a pensar na lição que esse filme traz para a nossa vida. Veja bem, as nossas relações, a relação de uma pessoa com outra, essas relações, elas são marcadas de fato pelo conflito. Eu não estou dizendo aqui que em toda relação a gente vai ficar brigando, não é nada disso. Mas eu estou dizendo que as relações, elas são sim marcadas por conflitos. Ora, porque cada pessoa tem um interesse diferente, cada pessoa é um sujeito diferente, com sonhos diferentes. Então, assim, é muito difícil a gente imaginar que vai viver uma relação totalmente estável, que essa relação não vai ter, ao longo do tempo, altos e baixos ali. Inclusive, um dos desafios dos relacionamentos nas nossas vidas, a gente pode sim compreender que é, mesmo quando a gente está numa baixa desse relacionamento, que como eu disse tem altos e baixos, mesmo nos momentos de baixas, a gente conseguir ser feliz.
E esse filme, além de ser um filme extremamente interessante para a gente pensar essa questão tecnológica, essa invasão tecnológica na nossa vida atualmente, ele também é um filme muito filosófico e também psicológico. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele também vai falar ali da questão do vício nas tecnologias. Veja bem, quando a gente pensa nessa questão do vício, eu vou até trazer um autor aqui extremamente atual para a gente poder discutir essa questão. Eu estou falando do psicólogo norte-americano chamado Jonathan Haidt, que escreveu esse livro aqui, chamado Geração Ansiosa, que inclusive hoje ele está sendo muito vendido, muito falado. Nesse livro, Jonathan Haidt, entre muitas coisas aí que ele fala, da questão da infância, que antigamente era baseada no brincar e que hoje está mais ligada à questão do celular, ao uso de telas, ele vai destacar ali pontos fundamentais que esse vício em tecnologia pode trazer para a nossa vida. Ele vai falar da questão da privação do sono, ele vai falar da questão da problemática da atenção, ele vai falar também dos riscos do vício, que a gente vê que hoje isso é muito comum, e principalmente, que mais nos interessa, a questão da privação social. Ou seja, a pessoa mergulha no mundo virtual e acaba esquecendo da realidade concreta e principalmente das relações humanas e da importância dessas relações. É o que acontece, por exemplo, no filme Her, com a personagem Theodore e também outras personagens dentro do longa. E essa questão do mergulho que hoje muitos de nós acabam fazendo no mundo virtual, ela é extremamente atual e importante para a gente hoje. Basta a gente olhar, por exemplo, para a questão das apostas, que migraram, né, para o mundo virtual e que hoje é uma questão que levanta muitas reflexões aí, porque gerou inclusive muitos problemas. A gente pode pensar também na questão da educação, como que a inteligência artificial hoje adentrou o espaço escolar, o espaço, por exemplo, do ensino superior também, e que se configura hoje como um desafio para a educação. Mas e você? O que você pensa sobre isso? Você concorda que é muito perigoso a gente mergulhar nesse mundo virtual, seja das redes sociais, seja do ambiente virtual de forma geral, das inteligências artificiais, a gente mergulhar nesse mundo e acabar prejudicando as nossas relações? Escreva aí nos comentários que eu vou amar saber sua opinião. E mais uma vez, eu quero agradecer muito por você ter ficado nesse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também curtir o vídeo se você gostou. Muita reflexão e muito cinema para você.